Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, com a sua família nessa manhã, nesse dia. Um texto diferente do que eu li na semana passada, né? Semana passada eu falei sobre Deuteronômio capítulo 30, a respeito de Deus nos oferecer, colocar diante de nós possibilidades, e as possibilidades nos levam a uma escolha. Não muito diferente do contexto de semana passada. Eu quero ler nessa manhã Mateus capítulo 19. Apenas alguns versículos, a partir do versículo 16, a palavra nos diz assim: E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda, Senhor? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o verso 22, E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Palavra do Senhor. Semana passada eu falei de escolha. Semana passada eu direcionei uma palavra talvez mais voltada para casais, mas que vale para todos nós. E como eu disse, não muito diferente do contexto da mensagem da semana passada, esse texto de Mateus também nos ensina algo muito importante, a questão da escolha na nossa vida. O texto vai dizer a respeito de um jovem que era rico, que possuía muitas propriedades. E esse jovem se direciona à presença do Senhor Jesus, de repente se encontra com ele ao longo de um caminho, e ele então, na ignorância da sua sabedoria humana adquirida como homem, ele tenta questionar o Senhor, dizendo: Senhor, eu já sou conhecedor de toda a palavra. O que me falta ainda para conseguir a vida eterna? E aí o Senhor devolve para ele uma resposta que vai confrontar o coração daquele jovem. E o confronto, quando ele chega, ele nos coloca numa situação de escolha. Qual caminho seguir? Qual caminho trilhar? Qual parte escolher? Muitas das vezes nós, no nosso dia a dia, a gente se depara com situações assim. No trabalho, em casa, na família, na igreja, seja onde for. Ao longo das 24 horas do nosso dia, a gente está sempre diante de uma situação desse tipo. O problema do homem é que muitas das vezes ele escolhe o caminho chamado atalho. Eu já falei sobre isso daqui em outras oportunidades. O atalho nem sempre, para não dizer sempre, vai nos levar à direção correta. O atalho muitas das vezes vai significar para o homem aquilo que é importante para o seu coração de verdade. E eu já falei também aqui, semana passada também eu falei sobre isso. As nossas prioridades determinam as nossas escolhas. E aqui ficou bem claro qual era a prioridade desse jovem. Não era o Senhor. A prioridade dele não era o Senhor. A prioridade dele era os bens materiais que ele havia adquirido nessa terra. Nada contra, gente. A gente trabalhar, conquistar, não é nada disso que eu estou falando. É saber dar prioridade, é saber enxergar na nossa vida como homem e mulher de Deus,
Se assim nós dizemos ser, e não basta dizer, tem que praticar. E um cristão ele tem que dar testemunho aonde quer que ele esteja, no seu local de trabalho. Eu não sou cristão apenas dentro da igreja. Eu tenho que ser cristão em todo lugar. A minha fala, o que sai da minha boca, as minhas atitudes, elas têm que declarar a pessoa de Cristo. Não quer dizer que você tem que ser um cara amarrado. Também não é por aí. Mas a gente tem que dar testemunho. E muitas das vezes isso que falta na nossa vida, como faltou na vida desse jovem. Ficou muito claro aqui qual era a prioridade dele. E aí o texto vai dizer também que ele se retira da presença do Senhor ao ouvir a resposta que de repente ele não esperava ouvir. Não era aquilo que ele queria ouvir. É a mesma coisa a gente quando pega a palavra de Deus para estudar. Muitas das vezes a gente só quer ler um texto que convém ao nosso coração, que massageie o nosso ego. Mas quando a gente de repente pega um texto que vai falar de sacrifício, que você tem que abrir mão do seu Isaac, que você tem que jogar o seu Jonas fora, porque entenda uma coisa, todos nós enfrentamos problema. O problema na nossa vida, muitas das vezes, ele é representado pela pessoa de Jonas. Um problema ele não vai pular fora da nossa vida por vontade própria, a gente que tem que jogar ele fora, porque quem pula sozinho é suicídio. Nós é que temos que lançar fora aquilo que não nos pertence. Nós é que temos que lançar fora aquilo que não vem de Deus para as nossas vidas. Repito, nada contra obter riquezas, bens através do nosso trabalho, até porque isso é bênção. Não é essa a essência da palavra nessa manhã, não é o contexto dessa manhã. É saber fazer a escolha certa. O Senhor aqui deu a dica para ele. É como se o Senhor estivesse dizendo para ele, filho, não adianta você conhecer a palavra se você não colocar em prática. E muitas das vezes nós conhecemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, com versículos e textos decorados na ponta da língua, mas esses mesmos textos, versículos decorados não se encontram escritos na tábua do nosso coração. E é aí que faz toda a diferença. O Senhor ele tem se apresentado para mim e para você todos os dias. E tem colocado diante de você uma escolha. O que você tem escolhido? E um pouco além do o que, a quem você tem escolhido? O Senhor ele tem esperado que você faça a escolha por Ele, porque Ele é a melhor escolha. Porque a palavra de Deus também vai dizer que onde estiver o sentimento, a vontade do coração do homem, ali estará o seu caminho, ali estará a sua vida, ali estará a sua prioridade. Então que a prioridade da sua vida seja a pessoa de Jesus Cristo. Porque uma vez que escolhermos as coisas do reino, o que a palavra de Deus nos diz? Todas as demais nos serão acrescentadas. Mas existe uma ordem. Não tem como colocar o carro na frente dos bois. Existe uma ordem. E essa ordem, ela tem que ser respeitada. Para que ela se conclua, em primeiro lugar, no mundo espiritual. E depois venha se concretizar no mundo físico. Essa ordem ela tem que ser respeitada. Primeiro fazer as coisas do reino. Para que depois as demais nos sejam acrescentadas. Então não seja apenas um conhecedor da palavra. Viva a palavra. Porque uma vez que você viver a palavra, você vai estar declarando com as suas atitudes que você escolheu a melhor parte, que você escolheu a pessoa de Cristo. Não vai ser fácil, não é isso que eu estou dizendo. Nunca é fácil, muito pelo contrário. E eu posso falar de mim, mas como não é uma pregação, eu não vou dar testemunho. Eu sei o quanto é difícil. E eu experimento isso todos os dias da minha vida, em todas as áreas. Mas vale muito a pena. Deus te abençoe em nome de Jesus.